Conheço algo que despertará seu cérebro melhor e mais rápido do que o café. Sim, é hora de encontrar sua lente de aumento. Observe esta imagem com atenção. O que há de errado aqui? Cada uma dessas 4 pessoas tem uma fatia de pizza nas mãos, mas apenas 3 pedaços estão faltando na caixa de pizza. Você tem 3 jarras e todas estão com rótulos errados. Uma delas contém maçãs, outra contém laranjas e a terceira contém uma mistura de maçãs e laranjas. Você tem permissão para pegar quantas frutas quiser de cada jarra para corrigir os rótulos. Qual é o número mínimo de frutas que você precisa pegar e de quais jarras para rotulá-las corretamente? Vejamos este cenário. Você escolhe uma fruta de jarra com o rótulo maçãs e laranjas e pega uma maçã. Isso significa que a jarra deve ser rotulada como maçãs. Agora, a jarra com o rótulo laranjas precisa ser rotulada como maçãs e laranjas, pois não pode conter laranjas, e já temos a jarra de maçãs. Um cenário semelhante se aplica se for uma laranja que você retirar da jarra rotulada como maçãs e laranjas. Portanto, basta retirar uma fruta da jarra maçãs e laranjas para rotular todas as jarras corretamente. Certa vez, um fazendeiro desafiou um engenheiro, um físico e um matemático a cercar a maior quantidade de área usando a menor quantidade de cerca. O engenheiro moldou sua cerca como um grande círculo e disse que essa era a maneira mais eficiente. O físico fez uma longa linha e disse que cercar metade da terra era o melhor. O matemático riu deles e mostrou seu projeto, que venceu os outros. O que ele fez? O matemático fez uma pequena cerca circular em torno de si mesmo e declarou que estava do lado de fora. Todos os dias após o trabalho, Jack chegava à estação de trem às 17 horas. Sua esposa saía de casa de carro para encontrá-lo exatamente às 17 horas, o pegava e levava para casa. Um dia, Jack chegou à estação 1 hora mais cedo e começou a caminhar para casa. Ele estava caminhando até que sua esposa o pegou no caminho. Eles chegaram em casa 30 minutos mais cedo do que o normal. Quanto tempo ele ficou caminhando? A melhor maneira de pensar sobre esse problema é considerá-lo sob a perspectiva da esposa. Sua viagem de ida e volta foi reduzida em 30 minutos, o que significa que cada trecho de sua viagem foi reduzido em 15 minutos. Isso significa que Jack deve ter caminhado por 45 minutos. Logan é um agente especial que está tentando capturar um vilão famoso. Depois de caminhar por algum tempo, ele percebe uma porta. Tem um código de bloqueio. O homem também vê um calendário pendurado na parede. Na parte inferior há algumas letras, SSQ. Depois de ligar os pontos, o agente especial descobre o código. Qual é? É 153. As letras representam os dias da semana: segunda-feira, sexta-feira e quarta-feira. Segunda é o primeiro dia, sexta é o quinto e quarta é o terceiro. Observe estas duas famílias. Qual delas é falsa? O que você acha? Bem, a família da direita tem hábitos alimentares estranhos. Eles permitem que o filho coma o bolo inteiro sozinho, mas talvez eles simplesmente não se importem com uma alimentação saudável. A família da esquerda, no entanto, parece estar perfeitamente bem. Mas você notou uma porta USB coberta pelo colar que a mãe da família está usando? Ela é um robô e toda essa coisa de família é apenas uma piada. Agora olhe para estes prisioneiros. Quem tem maior probabilidade de escapar? Peguei você. Nenhum deles. O da direita será impedido pelo guarda, enquanto o da esquerda ficará cara a cara com aqueles cães nada amigáveis. E quanto a estas garotas, qual delas carece de bom senso? Essa foi outra pergunta complicada.
Ambas não são as lâmpadas mais brilhantes do lustre. A da esquerda vai publicar uma foto de seu cartão de crédito em suas mídias sociais, e a da direita vai compartilhar os detalhes de sua identidade e passagem aérea com seus seguidores. Isso é incrivelmente inseguro. Era o primeiro dia de aula quando a carteira do diretor desapareceu. Havia 3 suspeitos: o jardineiro, o professor de matemática e o treinador. Eis o que eles disseram. O jardineiro estava cortando a grama da frente. O professor de matemática estava verificando o teste surpresa que havia dado aos alunos. E o treinador estava conhecendo novas pessoas que queriam entrar para o time de futebol da escola. Quem pegou a carteira? Foi o professor de matemática. Ninguém faz teste surpresa no primeiro dia de aula. Olhe para estas mulheres. Você consegue descobrir qual delas não está grávida? É a mulher à direita. Sua barriga tem um formato estranho e algo parece estar se movendo sob suas roupas. Assustador. Um dia, o imperador perguntou ao seu general o que ele escolheria se lhe oferecessem justiça ou muito ouro. "Eu escolheria o ouro", respondeu o general sem hesitar. O imperador ficou surpreso. "Eu teria ficado desapontado mesmo que essa fosse a escolha de um servo", disse o imperador. "Mas vindo de você, não é apenas decepcionante, mas também chocante e triste." Mas o general justificou sua resposta ao imperador enfurecido e magoado sem nenhum problema. O que ele disse? Ele disse que as pessoas pediam o que não tinham. "Sob o governo de Vossa Majestade", ele acrescentou, "a justiça está disponível para todos. Mas eu sou um prodígio e sempre tenho pouco dinheiro. É por isso que eu disse que escolheria o ouro." A resposta agradou o imperador e seu respeito pelo general foi restaurado. A polícia chegou a uma estação de esqui no início da manhã. À noite, alguém atacou o gerente do hotel e ele foi levado para um hospital ainda inconsciente. A polícia suspeitou de 3 pessoas, Lara, Jaime e Arthur, que haviam chegado no dia anterior. Os policiais inspecionaram seus quartos e descobriram o seguinte: observe essas coisas com atenção e tente entender quem atacou o gerente. Foi o Arthur. Veja, ele não tem roupas quentes, o que significa que não veio para esquiar. Alison é uma grande chefe em uma empresa internacional. Um dia, ela está correndo para uma reunião importante quando percebe que os documentos de que precisa não foram impressos, mas ela pediu a pelo menos 3 de seus subordinados que o fizessem. O Luan disse que acabou de voltar do supermercado porque acabaram os grãos de café. O Roberto afirma que estava terrivelmente ocupado redigindo um novo contrato. E a Alice responde que esteve na cozinha, preparando lanches e fazendo café para a reunião. Quem realmente se esqueceu da tarefa e está inventando desculpas no último momento? A Alice não tem café no escritório, então como ela poderia fazer isso? O rico empresário Sr. Hudson tinha uma doença grave e estava internado no melhor hospital da cidade. Ele foi tratado com pílulas inventadas por um cientista que trabalhava naquele hospital. O Sr. Hudson estava se sentindo cada vez melhor e estava se preparando para receber alta. Mas então, em uma manhã, ele foi encontrado em estado crítico. A polícia tinha 4 suspeitos: a faxineira, a enfermeira do empresário, sua assistente e o cientista. A faxineira disse que o Sr. Hudson gostava que seu quarto estivesse arrumado e por isso ela vinha todos os dias para limpá-lo. A enfermeira disse que aplicava injeções no Sr. Hudson todas as manhãs e eles até se tornaram amigos. O cientista ficou muito chateado. A doença dele era complicada, mas fizemos muito progresso. E hoje aconteceu isso. E a assistente respondeu que seu chefe pediu que ela trouxesse os doces favoritos dele todos os dias. E ela fez exatamente isso. Você consegue descobrir quem causou a piora da condição do Sr. Hudson? Foi a enfermeira. O Sr. Hudson foi tratado com pílulas especiais. De que injeções ela está falando? Harrison estava voltando para casa quando alguém jogou algo nele e o deixou inconsciente.
Quando ele se recuperou, se viu em uma sala com 4 portas e uma janela minúscula. Harrison abriu a janela, mas ela era pequena demais para que ele conseguisse passar. De repente, o rapaz viu um pedaço de papel no chão. Era um bilhete que dizia: apenas uma porta dá para o lado de fora. As outras 3 não levam a lugar algum. Você pode tentar abrir apenas uma porta e somente uma vez. Se não conseguir, todas elas ficarão trancadas para sempre. Harrison pensou um pouco e fez a escolha certa. Como ele descobriu qual era a porta de que precisava? Ele abriu a janela. Isso criou uma corrente de ar. O homem verificou os buracos das fechaduras e sentiu um pouco de ar frio vindo de um deles. Era a Porta da Liberdade. O detetive Sheldon Cooper estava descansando em um resort quando um acidente desagradável aconteceu. Alguém empurrou a idosa Sra. Stevenson para dentro da piscina quando não havia ninguém por perto. Mas esse alguém não sabia que a senhora já foi a melhor nadadora de sua universidade, e ela nunca parou de treinar. Portanto, não foi difícil para ela atravessar a piscina e sair do outro lado. Sheldon perguntou à senhora se ela tinha visto o agressor. Ela não viu, mas tinha certeza de que era alguém que sabia que ela tinha acabado de receber uma grande herança. O detetive precisava falar com 3 pessoas. Elas eram o filho da Sra. Stevenson, Tiago, sua neta Glória e sua sobrinha Judith. Tiago disse: tenho andado muito ocupado ultimamente. Surgiu algo urgente no trabalho. Não tenho tempo nem de sair do meu quarto para tomar café da manhã ou jantar. Glória pediu a Sheldon que guardasse seu segredo. Ela estava saindo com um garçom que conhecera em uma cafeteria na praia. Se seus parentes descobrissem, ficariam furiosos. E Judith disse a Sheldon que tinha pegado um carro para fazer compras no centro da cidade. Quem está mentindo? O Tiago. O homem parece queimado de sol. Mas como pode se ele não sai do quarto há dias? O Jaime comprou um lindo anel para sua namorada. Ele queria pedi-la em casamento no fim de semana. Ele deixou o anel em sua mesa em casa e foi trabalhar. Mas quando voltou à noite, não o encontrou. Apenas suas 3 irmãs estavam em casa naquele dia, e nenhuma delas gostava da namorada dele. Ele questionou cada uma delas. Mia estava em seu quarto. Ela disse que havia passado o dia inteiro lá pintando as paredes. Emily estava na cozinha. Ela respondeu que estava preparando um bolo de aniversário para sua amiga. E a mais nova, Nora, estava no jardim. Ela disse que estava plantando rosas. Não demorou muito para o Jaime descobrir quem havia pegado o anel. Você sabe quem foi? Foi a Nora. Ela parece muito arrumada para uma pessoa que supostamente passou o dia inteiro no jardim. Além disso, ela não tem nenhuma ferramenta de jardinagem. O melhor jogador do time de vôlei de Juliano desapareceu logo antes do jogo. Os principais suspeitos de Juliano eram 3 jogadores do time rival. Jackson disse: acabei de voltar da academia, estava me aquecendo antes da competição. Leonardo teve que buscar sua esposa e filha no hospital. E Paulo alegou que havia fraturado a perna, e o médico da equipe estava lhe fazendo uma massagem. Quem está por trás do desaparecimento do jogador? O Paulo. Fazer uma massagem em uma perna quebrada? Sério? Arthur ficou preso no sótão de uma casa antiga. Há apenas 3 saídas, e todas são perigosas. Atrás da primeira porta, o teto e o chão são feitos de lente de aumento, e o sol queimará qualquer um que se atreva a entrar. Atrás da segunda, tem uma sala cheia de gás venenoso, e a terceira está escondendo um leão faminto. Como o Arthur conseguirá escapar dali? Ele deve esperar a noite chegar. O sol irá se pôr, e o jovem poderá passar tranquilo pela primeira porta. Dê uma olhada na Iris e em seus amigos próximos. O Max, o Guto, o João e o Léo. Quem é o parceiro dela? Só pode ser o João. Veja, eles têm umas tatuagens que combinam. Em uma noite chuvosa, o Dinho estava dirigindo quando passou perto de um ponto de ônibus. Havia 3 pessoas lá. Uma senhora idosa, que não estava se sentindo bem, um médico que havia salvado muitas vidas, e a Selena,
Uma garota que o Dinho estava paquerando havia anos. Infelizmente, há apenas uma vaga no carro. O que o Dinho deve fazer? Ele deve dar seu carro para o médico, que levará a senhora idosa até o hospital. Assim, poderá ficar no ponto de ônibus com a garota dos seus sonhos. Cris, Ariel, Duda e Darcy são todos parentes. Mas uma dessas pessoas é de um gênero diferente das demais. Aqui está o que você deve saber. 1. Darcy é irmão ou a única filha de Cris. 2. A irmã de Darcy é Ariel ou Duda. 3. O único filho de Duda é Cris ou Ariel. Será que você consegue descobrir quem é do gênero oposto ao das outras 3 pessoas? Se Darcy for a única filha de Cris, não pode ter uma irmã. Isso quer dizer que Darcy é irmão de Cris. Se a irmã do Darcy for Ariel, então Ariel é uma menina. E de acordo com o fato número 3, Cris é o único filho de Duda. Mas Darcy é irmão de Cris. Então, temos uma contradição aqui. Isso significa que a irmã do Darcy é a Duda. Então, Duda é uma mulher. Sendo assim, Cris, Darcy e Duda são irmãos. E o Ariel é o filho da Duda. O Carlos estava vendo TV quando um policial chegou com um mandado de busca e apreensão. Ele disse que um banco da cidade havia sido roubado e que o Carlos era o principal suspeito. O homem respondeu que nem tinha saído de casa naquele dia. Não tinha como ele ter participado daquilo. A polícia não encontrou o dinheiro, mas assim mesmo prendeu o cara. Por quê? O Carlos disse que não havia saído de casa. Mas olha o calendário e o recibo do supermercado. As datas são iguais. Isso quer dizer que o Carlos saiu pelo menos para comprar mantimentos. E mentiu sobre não ter saído de casa naquele dia. Bem, você é um detetive particular e trabalha em uma cidade habitada por pessoas e criaturas mágicas. E vai ter uma noite difícil. A lua cheia está chegando. Período em que as pessoas e os monstros enlouquecem. Como qualquer detetive, escreve suas suposições em um diário para que possa revisar os resultados mais tarde. É de tarde. Você está sentado no seu escritório. Cai um raio e alguém bate na porta ao mesmo tempo. Uma mulher pálida entra na sala e pede ajuda. Você percebe uma pulseira no braço dela. O irmão zumbi dela é acusado de roubar algumas joias, mas ela tem certeza de que ele não é culpado. A mulher o pede para provar isso. Você chega na loja, na vitrine quebrada onde as joias costumavam ficar, vê impressões digitais. Há 3 suspeitos: um lobisomem, um elfo e um zumbi. Qual deles é o ladrão? O elfo. O zumbi tem mãos esqueléticas e o lobisomem tem patas peludas. Apenas o elfo poderia deixar impressões digitais como os humanos. Você dirige pelas ruas e vê um grupo de pessoas suspeitas paradas na margem do rio. Aí para e sai do carro. As pessoas o veem e correm na direção oposta. Você corre atrás delas na areia ao longo da água, mas não consegue alcançá-las. Olha em volta, mas não vê ninguém. Então percebe que isso foi uma alucinação sua, desencadeada por longas noites sem dormir. Como descobriu isso? Você correu atrás dessas pessoas na areia, mas só consegue ver as pegadas das suas botas. Agora está voltando para o carro e ouve alguns gritos vindos da água. Uma mulher está pedindo socorro. Você corre para o rio e nada em direção a ela, que está se afogando. Mas quando se aproxima dela, vê 3 pessoas. Elas estão gritando, mas apenas uma delas é um ser humano de verdade e precisa de ajuda. As outras são sereias que querem atraí-lo para o reino delas. Como descobrir quem é a mulher de verdade? Mergulhe e veja qual tem rabo de peixe. Você salva a mulher e vai para o carro. Começa a chover. Como não quer pegar um resfriado, decide trocar de roupa no seu apartamento. Mas, de repente, ouve alguém gritar por socorro do lado de fora. Então sai correndo do apartamento e se esquece de trancar a porta. Uma mulher está chorando na rua. Ela está parada perto da via. Ao longe, você vê um carro saindo em alta velocidade. Ela diz que acabaram de roubar o automóvel novo dela. Você entra no seu carro e começa a perseguir o criminoso. O suspeito sai do veículo e corre em direção a uma casa abandonada. Pula a cerca e desaparece lá dentro. Você vai atrás dele.
Em um pequeno corredor, 5 zumbis estão caminhando em direções diferentes. Mas zumbis não dirigem carros. Um deles é o ladrão fingindo ser um zumbi. Quem é ele exatamente? Zumbis não suam, e uma das criaturas que você vê está coberta de suor. Ele é o criminoso que está fugindo. Você anda pelas ruas e vê uma postagem de alerta sobre lagartos humanos atacando os habitantes da cidade. Então se lembra de ter investigado este caso, mas não conseguiu encontrar esses répteis. Agora é preciso ir ao parque. Por vários dias, um grande lobisomem tem assustado as pessoas ali. Você sabe que ele tem uma esposa, que é a única pessoa capaz de acalmar o monstro e ajudá-lo a retornar à sua forma humana. Você encontrou 3 garotas. Cada uma delas pode ser a que está procurando. Então pede para que a esposa se aproxime dele. Mas nenhuma admite que é aquela que procura. Portanto, é preciso fazer sua própria escolha. Está vendo alguns fios na roupa desta garota? É o pelo do lobo, o que significa que essa é a esposa. Ela caminha até o monstro, abraça o lobisomem e ele se transforma em humano. Você está com fome e passa por uma pizzaria. O dono do restaurante diz que alguém tirou do cofre todo o faturamento da semana. O ladrão usava luvas e não deixou impressões digitais. As câmeras de vídeo estavam desligadas. Você sabe que essa pizzaria teve vários incidentes semelhantes no ano passado. Todas as vezes, a seguradora pagava ao proprietário a totalidade do valor roubado. Você tem certeza de que o dono pegou o próprio dinheiro para acionar o seguro novamente. Dê uma olhada no escritório e prove que o proprietário é culpado. Olhe para a grade da saída de ar. Atrás dela, dá para ver os maços de dinheiro roubado que estava procurando. A noite é longa pela frente e você está com sono. Então vai a uma pequena cafeteria para tomar um café. Dá o dinheiro para a vendedora e pega o copo com a bebida. Aí, toma um gole e percebe que a mulher está em perigo agora. Como sabe disso? Está escrito "Socorro" no copo que ela acabou de lhe dar. Você decide não sair do café e se senta em uma mesa. É possível ver um homem com uma capa de chuva preta e capuz sentado do outro lado do salão. A garota atrás da caixa registradora está olhando para ele com cautela. Você fita em direção a este visitante por alguns segundos e percebe que o cara é um vampiro. O que o faz pensar isso? É noite lá fora, dá para ver o seu reflexo na janela. O homem encapuzado também está sentado perto da janela, mas não há reflexo nela. Ele é um vampiro. Deu para se animar um pouco com o café. Você está andando na rua, perdido em seus pensamentos. É por isso que não percebe um buraco de manutenção aberto à sua frente. Então cai nele e vai parar em um esgoto escuro. Eca! Felizmente não está ferido. E dá para ouvir o ruído lá longe. Você liga a lanterna e caminha lentamente para frente. Logo se depara com uma gaiola com várias pessoas dentro. Dizem que um cientista maluco as capturou e as colocou nesta gaiola para realizar experimentos. É preciso libertar os prisioneiros. Mas onde encontrar a chave? Inspecione cuidadosamente o laboratório. Um dos frascos com produtos químicos na prateleira tem uma chave dentro. Você o pega e está prestes a abrir a gaiola, mas o cientista retorna. Ele diz para não fazer isso. As pessoas lá dentro são, na verdade, lagartos mutantes. O cientista admite que acidentalmente transformou crocodilos normais em humanos e que conseguiu pegar os monstros e colocá-los na gaiola. Ele vai transformá-los de volta em répteis e soltá-los. Os prisioneiros dizem que são humanos e que o cientista está mentindo. Em quem você acredita? Você decide não abrir a gaiola. Lá dentro, perto das pessoas, é possível ver pedaços de pele e escamas caídas. Cobras e outros répteis as eliminam quando fazem troca de pele. Você acredita no cientista e ele promete que em breve consertará tudo. De volta à rua. Ela está tão suja e desconfortável quanto o esgoto. Perto dali, um raio atinge algo. Você ouve alguém gritando e corre para lá.
Um prédio de vários andares está em chamas. Uma senhora está chorando. Ela deixou o gato no apartamento. Os bombeiros podem não conseguir salvá-lo. Então você decide fazer isso sozinho. Então sobe até o último andar usando uma velha escada de incêndio. Ela desmorona logo atrás. Felizmente você consegue pular para dentro da janela, caindo dentro do apartamento da idosa. Várias portas levam a quartos diferentes. Você não tem tempo para verificar cada uma delas, pois o fogo está se aproximando. Onde está o gato? Essa porta está arranhada na parte inferior. Essas são marcas de garras. O bichano deve estar lá. Você abre a porta e vê um grande puma preto. O fogo está por toda parte e não dá para sair pela entrada principal. Há uma janela que dá para o quintal e uma escada de incêndio. Por onde ir? A escada de incêndio desabou quando você estava tentando entrar no apartamento. Na janela dá para ver a árvore. Parou de chover, mas já é de manhã. Cansado, você chega no seu apartamento. Aí vira a chave, abre a porta, entra e percebe que tem alguém ali. Como descobriu? Você estava com pressa e se esqueceu de trancar a porta do apartamento ao sair. Alguém entrou e a trancou por dentro. Foi necessário usar a chave para abri-la. Aí vê uma silhueta humana parada nas sombras e percebe que conhece essa pessoa. Quem é? É a mulher que lhe pediu para ajudar o irmão dela. Ela estava usando uma pulseira vermelha. A silhueta tem o mesmo acessório. Vim aqui agradecer pessoalmente. A porta estava aberta, mas você não estava em casa, ela diz. A mulher pergunta quantos enigmas resolveu naquela noite. Você percebe que é hora de ver como foi. 0 a 3 pontos. É muito cedo para sair, para patrulhar as ruas de uma cidade perigosa e ajudar as pessoas. Você precisa de mais experiência. Pratique e resolva mais enigmas lógicos. 4 a 8 pontos. Nada mal. Você já resolveu mais da metade dos seus casos. A cidade agradece por isso. 9 a 11 pontos. Você é um dos melhores detetives dessa cidade. Todos os dias ajuda as pessoas, mas sente que pode fazer ainda melhor. 12 a 14 pontos. Sirene dos carros da polícia, gritos, rostos suspeitos em becos escuros. Você não consegue viver sem isso, e a cidade não pode viver sem você. Ei, Sherlocks, eu preciso de uma ajuda aqui. Vamos lá, pegue suas lupas e junte-se a mim nessa perseguição investigativa. Observe esta imagem. O que é de errado aqui? Esses caras parecem estar jogando tênis, mas estão usando uma bola de futebol. E essas pessoas? Uma delas é do futuro. Você consegue descobrir quem é? Fique muito atento. Certo, é esse cara. Ele tem um smartphone no bolso. Isso parece um piquenique normal no parque. Mas uma dessas pessoas é uma viajante no tempo. Quem? É o cara com uma porta USB no braço. Um marinheiro tem um pedaço de tecido com 5 metros de comprimento. Ele corta 0,6 metros desse tecido por dia. De quantos dias ele precisa para cortar todo o tecido? Sua primeira resposta pode ter sido 8 dias, mas na verdade o marinheiro só precisará de 7 dias. O último pedaço de tecido terá 0,6 metros de comprimento e o marinheiro não precisará cortá-lo. O carro do Adam quebrou bem no meio de uma estrada deserta na floresta. Sabe o pior? É inverno. A neve está acumulada e o vento está congelando. Adam tem que chegar à cidade mais próxima e rápido. Mas se ele seguir o primeiro caminho, terá que lidar com lobos famintos. O segundo passa por uma zona habitada pelos ursos. E se ele pegar a terceira estrada, terá que atravessar um rio coberto de gelo fino. Qual é a forma mais segura?
Adam deve se aventurar pelo território dos ursos. Esses animais dormem no inverno. Olhe para esta foto. Qual jaula, na sua opinião, é a mais segura? É a última. Mesmo que a picada de um escorpião seja dolorosa, raramente é fatal. Mais um enigma complicado para você. Consegue descobrir quem roubou o computador dela? É definitivamente a garota da direita. Olha esse volume todo debaixo do moletom, gente. Uma dessas garotas é uma criminosa procurada. Mas qual? É a de cabelo escuro. Ela tem a mesma covinha que a garota da foto. Vimos algo terrivelmente errado nesta imagem. Você consegue descobrir o que é? Olha aquele monte de neve perto do cacto à direita. É um deserto. O que um monte de neve está fazendo lá? Olhe para essas pessoas e tente descobrir quem vai se divorciar em breve. Muito provavelmente será o casal da direita. Você notou que a mulher deu secretamente um bilhete com seu número de telefone para o barman? Após um desastre natural, houve um blackout na cidade de Sam. Alguns criminosos usaram a escuridão para sequestrar o cara e pedir resgate. O prédio onde ele foi mantido tinha 3 portas. Sam poderia usar uma delas para escapar, mas a primeira porta escondia uma armadilha que esmagaria qualquer um assim que entrasse ali. Atrás da segunda porta havia motosserras que podiam cortar qualquer coisa em pedaços rapidamente. E um ácido borbulhava atrás da terceira porta. Qual porta Sam deve escolher? Motosserras não podem machucar o nosso cara porque não tem eletricidade na cidade, lembra? Lisa era filha de um milionário. Ela estava farta de seu pai tentando controlar sua vida, então decidiu fugir de casa. Ela pegou um dinheiro e o carro mais discreto que encontrou na garagem e foi embora. A menina sabia que seu pai enviaria seus capangas para trazê-la de volta. É por isso que ela nunca ficava em um hotel por mais de uma noite. Um dia, ela se viu em uma pequena cidade. Estava escurecendo e ela não teve escolha a não ser parar no primeiro hotel que avistasse. A recepcionista disse que o quarto dela era o 710 e se ofereceu para mostrar o caminho. Lisa imediatamente pegou sua bolsa, saiu correndo do hotel, entrou no carro e foi embora. Por quê? O primeiro dígito do número de um quarto de hotel geralmente significa o andar em que ela está. O quarto 710 deveria estar no 7º andar, mas o hotel só tem 2 andares. Isso deve ser uma armadilha. Um turista que não falava inglês aproximou-se da bilheteria de uma estação de metrô de Nova York. Um bilhete custava 50 centavos e o homem entregou $1 à mulher. A mulher deu ao turista 2 bilhetes sem nem perguntar de quantos ele precisava. Como ela sabia? O turista deu a ela 4 moedas e ela imediatamente percebeu que, se ele precisasse de apenas uma passagem, teria lhe dado 2 moedas. O gelo derrete quando você o aquece, mas se você me aquecer, ficarei sólido. Consegue descobrir o que eu sou? Eu sou um ovo. Não peso nada, mas você pode me ver. E se me colocar em uma garrafa de água, ela ficará muito mais leve. O que eu sou? Você está certo, eu sou um buraco. Após uma briga com um poderoso feiticeiro, Luísa se viu presa em um castelo medieval, longe da civilização. Ela não podia escapar.
Pular da janela estava fora de questão, era muito alto, e a única árvore que crescia ao lado daquela janela não era forte o suficiente para a garota usá-la para descer. Ao mesmo tempo, no quarto onde Luísa estava trancada havia 3 portas. Uma delas poderia levar a garota à liberdade, mas atrás da primeira porta havia um incêndio. A segunda porta continha centenas de cobras venenosas. E atrás da terceira porta havia um labirinto escuro cheio de armadilhas para animais. Qual porta Luísa deve escolher para escapar? Luísa deve quebrar um galho de árvore, transformá-lo em tocha, aquecendo na primeira sala, e então passar pelo labirinto. Não estará mais escuro, e a garota escapará facilmente das armadilhas. Agora sua tarefa é resolver alguns quebra-cabeças. Esteja muito atento e tente pensar fora da caixa. O que você pode preencher com suas mãos se elas estiverem vazias? Bem, isso é confuso. Como posso conter algo nas mãos se não houver nada nas minhas mãos? Acho que você será capaz de descobrir isso. E a resposta correta é luvas. A empresa do Sr. Wilson teve alguns problemas financeiros. Um dia o homem chamou a polícia. Ele disse que alguém havia invadido seu escritório. Eles roubaram meu cofre com todo o dinheiro que eu tinha. Os policiais que vieram investigar o caso perguntaram ao homem por que ele tinha tanta certeza de que havia vários ladrões. Bem, meu cofre era muito pesado para uma pessoa carregar. A polícia imediatamente percebeu que o Sr. Wilson estava mentindo. Como? Se o cofre fosse realmente tão pesado, teria deixado alguns amassados no carpete, mas ele estava perfeitamente liso. O detetive Martin estava escolhendo um anel de diamante para sua noiva, quando um homem com uma máscara preta entrou correndo na joalheria. Ele fez todos os visitantes se deitarem no chão e pegou as joias mais caras e o dinheiro. Depois disso, o detetive Martin viu o homem subir em uma motocicleta vermelha e fugir. O detetive pulou em seu carro e partiu em uma perseguição. Logo ele chegou a uma encruzilhada. Para onde ele deveria ir agora? De repente, Martin viu um carro vindo na direção oposta. Ele perguntou ao motorista se ele tinha visto a moto vermelha. Não, eu só vi um conversível prata. Então o detetive viu um carro cinza se aproximando pela esquerda. A mulher lá dentro disse que não tinha visto a bicicleta vermelha, mas uma bicicleta amarela e um grupo de ciclistas. E o homem que apareceu na direita disse ao detetive Martin que só havia notado um grande caminhão azul. Onde está o ladrão? A moto só pode estar dentro do caminhão azul. A Ana ligou para a polícia, dizendo que alguém tinha invadido a casa dela. Quando os policiais chegaram, encontraram a mulher amarrada a uma cadeira. Ela disse que um homem usando uma máscara preta havia entrado em sua casa e a amarrado, de modo que não conseguia sequer se mexer. Depois, o cara roubou todas as economias dela e foi embora. Os policiais não acreditaram nas palavras da Ana e lhe deram voz de prisão por falsa denúncia. Por quê? Se a mulher não conseguia se mexer, como conseguiu pagar o telefone para ligar para a polícia? Era o aniversário da Ellen. Seus pais disseram que haviam comprado um presente, mas que ela teria que encontrá-lo primeiro. Para ajudar a menina, lhe deram um bilhete onde isso estava escrito: onde a menina deve procurar pelo presente. Parece que o bilhete não faz sentido algum, mas só porque as duas metades de cada palavra estão trocadas. Se a Ellen colocá-las na ordem correta, terá instruções claras. Seu presente está escondido na cozinha. A Sandra disse para a mãe que ela e seu time de ginástica estavam planejando acampar no fim de semana para praticar esportes ao ar livre. A Célia conhecia bem a filha e suspeitou que ela estivesse mentindo. A mulher desconfiou de que a Sandra quisesse passar o fim de semana com o namorado. Mesmo assim, ajudou a filha a arrumar as coisas e lhe deu permissão para ir. Quando a garota voltou, ficou furiosa com a mãe por ela ter esquecido de colocar a escova de dentes na bolsa.
Foi aí que a Célia se deu conta de que tinha mesmo razão. A Sandra não havia ido para o acampamento coisa nenhuma. Como ela descobriu isso? Quando foi arrumar as coisas da filha, ela pôs a escova de dentes dentro da bolsa de roupas de ginástica. Se a garota tivesse mesmo ido a um acampamento esportivo, ela teria aberto a bolsa e encontrado a escova. Mas isso não aconteceu. Então, não usou essa bolsa. Observe estas pessoas fazendo compras. Uma delas roubou uma melancia. Qual? Deve ser o cara que está no fim da fila. Ele está segurando uma bola de futebol, mas parece que está muito pesada. E como bolas de futebol não pesam muito, só pode ser uma melancia disfarçada. O Mauro foi para uma expedição na Antártica. Seu chefe lhe pediu para mandar fotos como prova de que estava mesmo lá. O Mauro fez isso todos os dias, mas quando voltou de viagem, seu chefe o demitiu. Observe bem as fotos e tente entender do que o chefe não gostou. O Mauro foi enviado para a Antártica, mas em algumas fotos dá para ver coqueiros. É por isso que o chefe percebeu que as fotos haviam sido editadas e que o funcionário não havia ido lá coisa nenhuma. Um senhor tinha uma visão muito ruim. Ele estava morando com o filho, o Marcos, pois precisava de ajuda o tempo todo. Um dia, o homem estava descansando em sua poltrona enquanto o filho preparava o jantar. De repente, o Marcos ouviu um barulho de vidro se quebrando. Ele correu para a sala e viu que a janela estava quebrada. Então, perguntou ao pai o que havia acontecido, e o homem disse que um cara de olhos e cabelos escuros havia jogado uma pedra na janela, quebrando o vidro e depois fugiu. Mas o Marcos não acreditou no pai. Por quê? O homem tinha problemas na visão e não estava usando seus óculos quando tudo aconteceu. Ele não teria conseguido enxergar o cara, muito menos a cor dos olhos e cabelos. A Samara fez uma viagem de negócios com o marido. À noite, a mulher passou mal e desmaiou de repente. Quando acordou, algumas horas depois não se lembrava de nada. Havia 2 homens à sua frente, e os 2 afirmavam ser seu marido. Mas ela não lembrava qual deles era seu verdadeiro parceiro. Você pode ajudá-la a descobrir? Eles saíram para uma viagem de negócios, por isso estavam vestidos a caráter. O homem de moletom não parece nada formal, então o marido dela certamente é o outro, o que está usando terno. Esta jovem, a Suzana, também não consegue lembrar quem é seu marido. Você pode ajudá-la? Só pode ser este cara aqui. Veja. Ele está usando uma aliança, enquanto o outro não parece ser casado. O João e a Catarina são pais da Eva e chegaram ao hospital para buscar um adolescente. Qual destes jovens é filho ou filha do casal? E a menina, horas. O João e a Catarina são pais da Eva, lembra? Então, o nome da jovem é Eva e ela é a única garota que está no quarto. A Gisele estava fazendo sua caminhada de sempre na floresta. À noite, percebeu que havia se perdido de novo. Ela ficou vagando por aqui e por ali até encontrar a casa da bruxa. A jovem fez um cafuné no gato, cumprimentou a bruxa e lhe pediu para ajudá-la a chegar em casa. Naquele dia, a bruxa estava participando de um torneio de matemática, disputando com as bruxas do mundo inteiro. Ela queria muito ganhar e provar que era a mais inteligente de todas, mas não estava conseguindo resolver a última tarefa. Então, prometeu que, se a Gisele a ajudasse, a levaria para casa. Senão, a jovem teria que morar na floresta para todo sempre. Aqui está a tarefa. Faça 3 quadrados idênticos, mexendo apenas 3 palitos. É só mexer estes 3 aqui. Deu certo, e a Gisele finalmente pôde voltar para casa. O Theo pediu a seus amigos para adivinharem qual era a senha de 3 dígitos que desbloqueava seu notebook. Cada um deu um palpite. O número que eles escolheram foi 357, 902, 907
e 954. Embora nenhum deles estivesse certo, cada amigo acertou um dígito e até a posição na senha. Qual é a senha do Theo? Cada um adivinhou um dígito. O primeiro não pode ser 9. Se fosse, 3 amigos teriam acertado. E não haveria gente suficiente para adivinhar o terceiro dígito. A única opção para o primeiro dígito é o 3, o que significa que o segundo não pode ser 5 e que o terceiro não pode ser 7. Como o segundo não pode ser 5, então é 0. 2 pessoas o adivinharam. E o terceiro é 4. Se fosse 2, alguém teria acertado 2 dígitos, o 0 e o 2. Mas isso não é verdade. Então, a senha do Theo é 304. Os alunos de uma turma foram divididos em 2 equipes para fazer uma tarefa. O Sérgio, o Denis e a Bruna ficaram na equipe amarela. A Elisa, a Joana e a Vanessa ficaram na roxa. Seguindo essa lógica, em qual das equipes a Luana ficará? A equipe amarela tem alunos cujos nomes têm apenas 2 sílabas. Na roxa, há alunos com nomes de 3 sílabas. O nome da Luana tem 3 sílabas, então ela vai para a roxa.